Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Nessa noite eu irei deixar aqui para a nossa meditação uma palavra que está escrita no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo por número 10, a partir do versículo 25, que vai nos tratar sobre a parábola do bom samaritano. O interessante dessa parábola é que ela vai se iniciar quando alguém, um homem, sendo ele perito da lei na época, alguém que conhecia a palavra, a lei de ponta a ponta, ele vai chegar até o Jesus Cristo e vai questioná-lo, tentando o próprio Cristo e perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E ao fazer essa pergunta para Jesus vai perguntar para ele como é que está escrito na lei e como é que ele lê. Eu acho algo interessante, porque não é tão somente, Jesus não está perguntando apenas como é que está escrito, mas como é que ele lê. E este homem, por ser um perito da lei e conhecer a palavra, a lei de ponta a ponta, ele vai resumir o livro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Ele traz um resumo ali e vai trazer a resposta para Cristo. E diz como é que está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Ao trazer essa resposta que está escrita na lei, em Deuteronômio e também em Levítico, Jesus vai falar para ele: disseste bem, faz isso e viverás. Mas o texto vai nos dizer claramente que ele, querendo justificar a si mesmo, ele vai perguntar para Jesus quem é o seu próximo. E eu acho algo interessante porque essa é uma pergunta que não deveria existir. Na perspectiva do reino de Deus, não existe uma pergunta dessa de perguntar quem é o meu próximo. E Jesus ele vai trazer essa resposta para ele e vai citar uma parábola. E essa parábola é onde Jesus vai dizer que descia um homem ali de Jericó, versículo 30, um homem de Jerusalém para Jericó. E ele vai cair, este homem, na mão dos salteadores. E onde ele é ali despojado, espancado, e os homens o deixam ali quase morto. Mas, ocasionalmente, vai descer ali no mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo aquele homem naquele estado, depois de ser roubado, depois de ser espancado, estando ali quase morto, quando esse sacerdote vê, ele passa de largo. E, ocasionalmente, também vai passar um levita naquele caminho. E ao ver também o homem naquela situação, passa também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele e, vendo aquele moço naquele estado, moveu-se de íntima compaixão, aproximou dele, diz o texto, versículo 34, atou as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu cavalo, levantou-o para uma estalagem e cuidou dele. No outro dia ele pega ali 2 moedas, paga para o hospedeiro e diz para cuidar dele. E se passar daquilo ali, quando ele voltar, ele vai acertar tudo. E aí, depois que ele cita essa parábola, no final ele pergunta para o perito da lei. Pergunta para ele: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o perito vai responder: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. A resposta que Cristo está trazendo para esse moço é interessante. Por quê? Porque quem passa no caminho, primeiramente, é o sacerdote. Depois, logo, vai passar um levita. Eram as pessoas que faziam as funções eclesiásticas ali da época. Eram pessoas que estavam ali no templo ensinando, eram os teólogos da época. Mas quando eles passam ali, aquele homem, eles não o ajudam. Mas vai passar um samaritano que, para eles, judeus na época, eram pessoas que ele não tinha valor nenhum. Eles passavam de largo também quando se deparavam com alguém que era samaritano. E então Jesus está trazendo a resposta para ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: alguém que para vocês é herege, alguém que para vocês tem outra cultura, adora da forma que vocês não crê, da forma que vocês acham que é errada,
é alguém que está cumprindo a lei mais do que vocês. É essa a resposta que Jesus está dizendo. O próximo seu não é para ser escolhido. Na perspectiva do reino, o próximo é todo aquele que passa diante a você e está precisando de ajuda, que está precisando de necessidade. Infelizmente, nós vivenciamos uma época na qual o sistema religioso, ele tem muitas vezes nos ensinado a gente amar e a cuidar apenas aqueles que estão ao nosso redor. E não é dessa forma. O nosso próximo, na perspectiva do reino de Deus, é todo aquele a qual está precisando de alguma coisa, passando por necessidade a qual eu posso resolver. E aquele sacerdote levita que passa ali, ele poderia muito bem ter ajudado, mas não ajudaram. Então Jesus, ele traz essa resposta, é uma passagem muito interessante que nos traz grandes lições. O nosso próximo é todo aquele que passa por nós, que precisa. Não adianta a gente dizer que ama o próximo, que ama a Deus, que serve a Deus, quando nós passamos por alguém, vemos alguém em necessidade e nós não ajudamos. Então perceba que não é somente a gente estar dentro de uma igreja, entre quatro paredes, servindo, não é errado. Nós devemos servir e ajudar, mas nós precisamos entender que isso não tem valor nenhum se você estiver dizendo que ama a Deus, que é cristão, mas quando alguém está passando por dificuldade, você fecha os olhos para isso. Nós precisamos entender e compreender nesses últimos dias que o nosso próximo é todo aquele que está diante a nossa face. É todo aquele que nós encontramos na rua, seja no trabalho, seja o nosso vizinho, seja os nossos parentes também, porque muitas vezes nós estamos sendo cristãos somente dentro do templo. Cristo ainda não entrou dentro dos lares também. Às vezes nós só somos cristãos quando estamos dentro do templo, cristão quando estamos na frente de alguém que tem um poder eclesiástico maior, na frente do líder, na frente de alguém. Mas nós precisamos ser cristão e amar o nosso próximo, independente se estão vendo ou não, porque o que importa é o que Cristo vê, o que importa do nosso caráter cristão é diante do Pai e não tão somente na frente dos outros. Então eu deixo essa palavra aqui para a nossa meditação, que nós possamos ver quem é o nosso próximo e nós ajudarmos. O próximo é todo aquele que está precisando de uma ajuda, está precisando muitas vezes a ajuda que eu falo, não é apenas financeiramente, quando se tratando dessa parábola de alguém que estava precisando, como esse samaritano também o ajudou financeiramente, mas também tem pessoas próximas da gente precisando de uma palavra de conforto, precisando de um abraço, precisando de um apoio, aonde a qual nós fechamos os olhos e estamos apenas preocupados com si mesmo, apenas preocupados com a nossa função eclesiástica, a nossa função ali dentro do templo, e tão somente isso basta. Mas não, vamos parar de ser religioso e vamos olhar quem é quem está próximo à nossa vida. Tenha compaixão também do seu próximo. O próximo não é apenas aquele que intitula, apenas aquele que entra na placa da tua igreja, não. O teu próximo pode ser alguém que nem sequer é religioso, pode ser alguém que serve a uma outra denominação, aonde está passando pelo teu caminho. Vamos ter mais atenção de quem está passando pelo nosso caminho. Amém? Que essa palavra venha penetrar no teu coração. E nós, para entrar no reino, não é apenas de boca dizer que amamos a Deus e quando na prática nós não fazemos o que o agrada. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal também, para que você venha ser edificado também com a palavra do Senhor. E também segue aí o Instagram, Dependentes do Criador, que sempre estamos postando aí versículos para que você venha ser alimentado em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente.